Por que nos preocupamos tanto com a vida alheia? Por que você acha? Será que as redes sociais vieram para dar o pontapé inicial ou final dessa história? Não sei. É sobre isso que nós vamos conversar com o Fábio Heroli, que é psicanalista e coach. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Isa. Primeira vez que você vem aqui, É a primeira né? vez, é um Seja a prazer. primeira de várias. Pois é, espero que sim. E é uma alegria poder, na verdade, contribuir um pouquinho para as pessoas que estão agora em casa, pensarem, refletirem sobre qual é o comportamento diante da rede social. É legal, é importante. De fato, a tecnologia é um divisor de águas nas nossas vidas. Você vê quantas pessoas e quantas ações são possíveis, né, para o bem e para o mal. O problema é que, da posição que eu ocupo, do divã, da psicanálise, as pessoas estão chegando para os consultórios bastante doentes, afetadas mesmo, né? E é algo bem silencioso, porque em princípio é entretenimento, é legal, é bacana. Eu também faço uso, viu, Isa? Assim como eu também faço terapia, eu conto para os meus pacientes, é verdade. E é extremamente importante porque é um momento em que a gente precisa entender quem sou eu, na verdade, na real, né? E quem é aquele outro que eu acompanho e que muitas vezes, sem perceber esse é o perigo, porque são questões inconscientes, a gente inveja, a gente deseja, a gente quer aniquilar muitas vezes por achar que aquele estilo de vida, aquilo que é colocado ali é perfeito, é pleno, é contínuo. E não é uma verdade, porque não corresponde com a nossa vida real. Com certeza. Todo ser humano tem momentos bons e ruins, né? Sim. E outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela tem mais de 2 milhões de seguidores, uma pessoa bem famosa. E aí ela dizia assim, Isa, eu posto 3 minutos do meu dia. Não é o dia inteiro, mas a pessoa que acompanha ela vê os 15 segundos, mas os 15 segundos, somatizando o dia inteiro, deu 3 minutos. Sim. Então ela diz, foram só 3 minutos da minha vida, aconteceu um monte de coisa que ninguém precisa saber, não há necessidade. Então também tem essa questão de você pontuar aquilo que é importante, o outro saber, e aquilo que é só seu. Perfeito. Né? Então acho que talvez também exista não existe limite hoje em dia. Às vezes eu vejo algumas pessoas que eu falo, gente, daqui a pouco a pessoa vai sentar na privada e vai filmar ela na privada. Sim, pois é. Aí é que tá, você tocou numa coisa muito importante, eu quero até fazer um convite para quem está em casa. Entra agora aí você na sua rede social e abre o teu perfil, especialmente a página de fotos. Geralmente a gente vai se deparar, na verdade, com os melhores momentos, que é o que de fato a gente quer mostrar. Sim. Né? Claro que hoje você vê de tudo. De verdade, você vê gente indo ao banheiro, você vê tantas coisas, gente tirando foto hoje em velório, quer dizer, tem algumas coisas em que a gente acaba quebrando um protocolo social, né? E nisso a gente se perde. Agora, se você olhar para o teu próprio perfil, provavelmente você vai se deparar com os seus melhores momentos e que não tem nada de errado nisso. Aonde, na verdade, a gente perde a mão é quando a gente olha para a vida do outro, especialmente porque as histórias e a vida do outro, historicamente, sempre nos chamou atenção. Né? Já dizia minha avó, não almeje a grama do vizinho, porque você nunca sabe como ela é tratada. Né? Eu nunca me considerei uma pessoa invejosa, Fábio. Nunca. Eu digo isso assim, olhando nos olhos de qualquer pessoa. Eu nunca, quando eu decidi trabalhar, falei, eu quero ser a fulana de tal, eu quero ser igual a tal. Eu sempre quis ser eu mesma e quero ser eu mesma pro resto da minha vida, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Legal, outro ponto importante. Então, assim, o primeiro tópico é exatamente, a gente registra os melhores momentos, a questão é que a gente gostaria que eles fossem eternizados, que a vida fosse uma constância, que a vida fossem eternas férias, que a vida fossem beijos apaixonados e declarações de amor e tal. É legal, é bacana, é fantástico. A gente cria esses momentos. Né? Mas não é verdade que eles são uma linearidade. Não, a gente oscila, como você falou. Em muitos momentos, muitas pessoas invejam a ponto de deixar de viver a própria vida. Por exemplo, hoje a nomofobia, né, que é é tanto nome uso hoje em dia, excessivo, né? Exatamente, das redes sociais e do próprio chama? nomofobia. Nomofobia. Que é no mobile fobia, né? É um termo... Uma fobia de celular. Exatamente, pela falta ou pelo excesso. As pessoas estão, portanto, adoecendo. Já está hoje, tem protocolo de tratamento, né, no DSM-5, que é o Manual das Doenças e Transtornos Mentais. Ele foi atualizado recentemente nos Estados Unidos. Como a gente tem aquele CID-10, que é o Manual das Doenças, né? Quando você vai ao médico, independente da doença, ele precisa fazer uma classificação. A gente tem também para as questões de saúde mental. E hoje é passível de ser tratado. Só para título de interesse, eu estou tratando um caso, por questões éticas eu não posso trazer, mas só um recorte de uma pessoa que se pega trocando o dia pela noite, trabalha,
tem filhos, faz uma porção de coisas durante o dia, quando é 11 da noite começa a acessar redes sociais e ela só para, na verdade, por volta das 6 da manhã. Meu Deus, ou seja, ela de fato deixou de viver a vida própria para viver a vida alheia. Perfeito. E acreditando, o que é muito sutil e que a gente não se dá conta, porque a maior parte dos nossos comportamentos, das nossas crenças e tudo mais, elas são inconscientes. É como se fosse um iceberg. Naquela pontinha que a gente enxerga, é isso aqui, é o que a gente fala, é o que a gente observa, mas a grande parte dos nossos comportamentos que vai dar sustentação para a nossa vida são conteúdos inconscientes. Porque o cérebro, na verdade, ele é um grande aparelho que fica otimizando recursos, automatizando processos. Quando você aprendeu a dirigir, ficou nervosa provavelmente lá no começo. Sim. É muita função, certo? Eu pensei que eu não fosse conseguir. Pois eu também. Às vezes dá uma raladinha no começo, fica inseguro, treme, tem tudo isso, né? Pois é, o que o cérebro faz? Ele, à medida em que você repete determinada situação, ele entende aquela informação, ele grava um comportamento e aquilo passa a ser automatizado para que você dê conta de fazer outras coisas em paralelo, como, por exemplo, de uma forma bastante errada, mas é usar o próprio celular, que não é legal, não faça isso, é conversar, ouvir música, certo? Entendi. Piscar para a pessoa que está no carro ao lado, né, para quem está aí procurando um par amoroso. Ou seja, o cérebro vai otimizando e automatizando para que a gente dê conta de fazer outras coisas. Entendi. Existe uma palavra que está muito em voga, que é a resiliência. Vamos falar um pouquinho dela? Vamos embora. Resiliência, eu acredito que seja uma das melhores, se não a melhor competência que a gente precisa desenvolver. Dá para aprender, Isa. O que é basicamente a resiliência? Eu vou fazer uma brincadeira. Eu digo que é a capacidade de engolir um pedaço de bombril sem arranhar a garganta. Né? Então, acho que já deu para sentir. Na verdade, a resiliência é um termo da física, é a capacidade de você passar por um processo difícil na vida, e nós passamos por vários, sem romper. Trabalhando a elasticidade. Na terapia, o meu convite para os pacientes é isso. Vamos aumentar a sua musculatura emocional para dar conta do que a vida real propõe para a gente todos os dias. Você falou uma verdade, a vida é real, não Exato. aquilo que você vê nas redes sociais e que você acha que é uma vida perfeita. Como disse o Fábio, não existe isso. Não, absolutamente. Não existe, está longe disso. Agora, eu acho que também a pessoa que vive isso e que se torna uma doença, ela sente um vazio muito grande dentro de si, né? No momento em que ela está dentro da casa dela, que nem sempre é a mansão do artista que ela está acompanhando, e que o artista está viajando em tal lugar e ela está naquela residência com a casa toda bagunçada, desempregada, e aí ela olha para aquele artista e fala, meu Deus, mas eu quero aquela vida. Então, deve ter um vazio muito grande dentro de si. Como lidar com isso? Sim. Primeiro, quando você vai para um trabalho de entender quem sou eu, quem é o outro, qual é a minha realidade, qual é a do outro, a gente já começa a fazer um processo seletivo, né? Mas para isso a gente tem que fazer uma viagem para dentro e sair dessa superficialidade. Eu tenho, por exemplo, todo o perfil de paciente comigo em consultório hoje. Tenho pessoas anônimas e eu tenho também gente da mídia. E as pessoas da mídia, por incrível que pareça, elas são as que mais sofrem. Porque não é o fato de estar numa casa muito legal, de ter acesso, que vai garantir uma vida realmente feliz. Primeiro que felicidade não é constante, são fragmentos que a gente vai coletando ao longo da vida. E não é matéria, né? Não, absolutamente. Não é o ter, é o ser. Até porque, você quer saber de uma coisa? As sociedades mais ricas e países mais evoluídos são aqueles em que a gente mais tem pessoas deprimidas, porque depressão é doença, não é brincadeira, né? Hoje a gente precisa encarar isso de frente, porque as pessoas literalmente estão deprimindo independentemente de ter ou não ter dinheiro. Né? Verdade. Então, aliás, tem muita gente que tem muito dinheiro que tem muito mais depressão do que outras que não têm dinheiro. E sabe por quê? E tem uma coisa muito interessante, uma correlação, porque aquele que não tem tanto recurso, ele precisa buscar força motriz para realizar as coisas na vida. Aquele que tem tudo, que é dado, que é herdado, e que é bacana, não tem nada de errado, por favor, em ter dinheiro. E prosperar na vida. Exato, é muito legal, ter acesso é muito bom, é claro, mas o excesso, qualquer que seja, ele é patológico, seja para mais ou para menos, as polaridades. Por exemplo, a bipolaridade é um transtorno de comportamento, porque ou eu estou no hiper ou eu estou no hipo. E tudo que transita nos polos, na verdade, é patológico, portanto, tem que levar isso para um trabalho terapêutico. Hoje a gente tem quebrado barreiras, né? Inclusive paradigmas e o próprio preconceito. E quando você tem um problema no coração, você vai no cardio. Você tem um problema no joelho, você vai no ortopedista. Por que não cuidar da saúde mental, que na verdade é o que rege
todos os outros processos, inclusive os fisiológicos, né? Porque tem as doenças psicossomáticas. Eu acredito que assim, vamos generalizar, mas a maioria das doenças que a gente desenvolve tem a ver com a nossa mente, sim. Sim, não tenha dúvida. E neurociências, em que exatamente é o estudo do funcionamento do sistema nervoso central, e a partir do processamento das emoções, tem lugares específicos no nosso encéfalo que processa a emoção e que precisa desencadear, precisa dar vazão. Sabe essa barragem que infelizmente rompeu em Brumadinho? Que história triste, pois né, é. gente? E por que ela rompeu? Não foi tratada, não teve vazão, não teve escoamento ideal. E emocionalmente, tem pessoas uma metáfora que significativa cabe perfeitamente. Que Eu digo para as pessoas, cuidado, não seja uma barragem, seja um rio, deixa fluir, aprenda a trabalhar o conteúdo emocional. Para os homens, emocionalidade não tem absolutamente nada a ver com fragilidade. De jeito nenhum. E hoje eu fico muito feliz em dizer que boa parte dos meus pacientes são homens, né? E que de idades choram, diferentes e que choram. né? Que não tem problema nenhum precisa chorar. se permitir, muito pelo contrário, certo? Até porque quando você entende que tem alguma questão que precisa ser olhada com cuidado, a partir daí você pode falar que você caminha para a qualidade de vida, para a saúde e para uma boa relação com você, com o outro, com as redes sociais, com o virtual e com o real. Muito bem, adorei, Fábio, obrigada. Como que a gente encontra você nas redes sociais? Pois é, Vamos toda falar de redes quarta-feira, sociais? é verdade, também tô, claro, com uso moderado, mas eu tenho toda quarta uma live que eu faço no Facebook, que é Fábio Eroli. Então eu trago um tema lá, a gente discute ao vivo, às 21 horas, ao vivo, toda quarta-feira. Que legal. E no Instagram, Fábio Eroli então, hoje também. Tem. Hoje tem. Hoje tem. 9 da noite. Hoje eu tenho, eu vou trabalhar até às 11 ainda. Hoje tem, tá vendo? Ele faz a live e volta a trabalhar. E aí eu tô aqui no bairro Jardim, em Santo André, na Padre Manuel da Nóbrega, 469, e tem um outro consultório no New York Tower, lá em Alphaville, que eu atendo às sextas-feiras. Que bom. Obrigada, viu? Sucesso pra você. Bom ano. Obrigado, Isa, para vocês também. Obrigada. Acabou, gente. Passou rápido, né? Mas amanhã tem mais. Às 10h30 nós estamos aqui pela TV Mais, tá bom? Aproveita agora, falamos de rede social com moderação. Acesse o YouTube, curta a nossa página, inscreva-se e acione as notificações TV Mais ABC, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Muito bom.